Autoconfiança. Não descreias de tuas possibilidades. Traze dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Age sem pressa, mas com determinação. Sê humilde, mas não apático. Não te esqueças daquele que dependem de ti. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo. Na realidade, o receio dos outros é a falta de confiança própria. Conserva a mente segura, sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te pareça num patamar superior ao teu, talvez esteja claudicando. Olá! Estou aqui, quero conversar um pouco com vocês. Estamos aí vivendo esse momento de pandemia, né? E vamos ter que conversar desse jeito. Fazer o quê, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu prefiro o contato, a presença, o abraço e nós estamos aí vivendo um momento de muito desafio, pandemia. Pan significa tudo. Então, todo o planeta está vivendo esse momento desafiador. E aí, nós somos chamados a revermos a nossa fé, revermos a nossa relação com Deus, revermos a nossa identidade, a nossa identidade de espírito imortal, que está aqui reencarnado nesse planeta, não por acaso, que está nessa família aí que você está, não por acaso. Pois é. Então nós vamos refletir hoje sobre o reino dos céus na pandemia. Muito bem. Então, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, sabe o que estava acontecendo? Todo mundo preocupado em ser bom e conquistar o reino dos céus e ir para os céus. E aí Jesus, brilhantemente, diz assim: e eis que o reino dos céus está dentro de vós. E eis que o reino dos céus está dentro de vós. Olha que interessante. Então, nós estamos vivendo um momento de desafio, o medo do vírus, o medo de morrer, o medo de alguém da nossa família morrer. Estamos vivendo essa angústia de tudo que está por vir. Estamos vivendo essa insegurança por causa da economia, não é? E tudo isso é legítimo, porque a gente sente medo mesmo, a gente fica inseguro, a gente é um espírito imortal, mas a gente está temporariamente na carne, no corpo, na dimensão humana. E na dimensão humana, a gente sente tudo isso, não é? Então, eu queria convidar a vocês para a gente pensar nessa frase de Jesus. E eis que o reino dos céus está dentro de nós. Então, o que isso tem a ver com a pandemia? Tem a ver que você sabe o que está acontecendo, é difícil, é desafiador, mas é você que interpreta. Olha só, André Luiz, lá no livro Sinal Verde, na lição de número 20, ele diz assim,
neste planeta é assim. Vencido um problema, respire fundo. Erga a cabeça, porque o próximo está a caminho. Então, nós vamos prestar atenção no problema, validar o que nós estamos sentindo, que é normal, vamos segurar na mão de Deus e caminhar. E o jeito que você interpreta o que está acontecendo tem todo um peso no que está acontecendo. Entendeu? Muitas vezes nós interpretamos a coisa muito maior do que é. Então, é perigoso, é desafiador, a gente vai interpretar como realmente é. A gente vai se acolher, porque tem gente que não se acolhe, aprendeu com os pais, com os avós, tem que ser forte, não é qualquer coisa que vai me derrubar. Você não tem que ser forte, nem tem que ser fraco. Você tem que ser pessoa. E pessoa tem dia que tá mais forte, tem dia que tá mais fraco. Entendeu? Então você vai sentir, vai legitimar. Olha, não está tudo bem, o seu medo é legítimo, sua insegurança faz sentido. Essa angústia faz sentido. Você está fazendo sua parte? Você está lavando a mão com sabão? Você está usando álcool em gel? Você não está saindo para a rua sem precisar? Não está aglomerando? Ok, então você está fazendo sua parte. E qual que é o próximo passo? Se conectar com Deus. Qual é a prece que você faz para se conectar? Orar é você mentalizar o que você quer. Então, mas aí, para a gente mentalizar, às vezes a gente precisa de uma fala, de um mantra, né? Então, cria um mantra seu e vai. Jesus, vem comigo. E vai. Você fez sua parte, Jesus está com você e nós estamos com Deus. E vamos fazer o que tem que ser feito, não é? Olha só, existe um físico PhD em física quântica chamado Fred Alan Wolf. Pois é, sabe o que ele falou? Olha só, o Fred Alan Wolf, ele estuda a lei da interconectividade. O que diz essa lei? Que nós estamos todos conectados. Que o que você pensa, o que você sente, o que você fala, afeta o ambiente que você está. Afeta a psicosfera do planeta. Afeta o outro. E o que isso tem a ver com o que a gente está refletindo? Jesus disse: e eis que o reino dos céus está dentro de vós. Então, reino dos céus é um estado de consciência, não é um lugar. Entende? Então, se você estiver pensando, sentindo, falando, você está criando um campo magnético. Pois é. E esse campo magnético vai afetar as pessoas em volta de você, vai afetar você. Pois é. Então, a pandemia é difícil. Todos esses sentimentos que a pandemia, que o vírus, a presença do vírus desperta em nós, é desafiador? É. Mas e como que você está vibrando? Você está vibrando, você vai ficar vibrando no medo para conectar com o vírus, ou você vai vibrar reino dos céus? Tá vindo, tem desafio, tô com medo, mas Jesus está comigo, eu tô fazendo minha parte, vai dar tudo certo? Pois é. O doutor Fred Alan Wolf, sabe o que ele falou? Que não existe fora,
só existe dentro. Olha, tem tudo a ver com o que Jesus falou. E eis que o reino dos céus está dentro de vós. Então, e aí vem o físico e fala, não existe fora, só existe dentro. E sabe por que ele disse isso? Porque segundo a física quântica, nós interpretamos. Então, o panorama que você está vendo é o que todo mundo está vendo. Porque a gente vê com os olhos físicos, né? A gente está vendo. Mas a interpretação, você vai interpretar com a sua mente, com seu coração. Pois é. Se o reino dos céus está dentro de você, você vai interpretar por essa lente, entende? Então, e eis que o reino dos céus está dentro de vós. Fred Alan Wolf diz, não existe fora, só existe dentro. Para a física quântica, cada vez que nós pensamos, que nós falamos, nós criamos realidade. Exatamente. Então, crie a sua realidade na pandemia, não é? Existe o desafio, mas e como que você vai se portar na pandemia? Usando o tempo, empregando o tempo para fazer coisas boas, para colaborar, descobrir uma maneira de como ajudar o outro nesse período, descobrir formas de fazer o seu dia ficar mais leve, de colaborar. Tem jeito de colaborar. Olha que interessante. André Luiz, um dos mentores de Chico Xavier, no livro Respostas da Vida, ele diz assim, o único mal a temer é aquele que está dentro de vós. Então, é a mesma coisa. O reino de Deus está dentro de vós. O Fred Alan Wolf diz, não existe fora, só existe dentro. Aí André Luiz diz, e o único mal a temer é aquele que está dentro de vós. Então, o vírus é um mal? É. Mas e como que eu vou encarar o vírus? Com o bem que eu tenho em mim, com a minha disposição em ser melhor, mudando a minha psicosfera, alterando a psicosfera do ambiente e colaborando com as pessoas com quem eu convivo. É fácil. Olha, tem um livro do Richard Simonetti, e Richard Simonetti desencarnou, acho que tem 1 ano, né? E ele deixou aí um grande legado, muitos livros interessantes. Num deles, ele conta uma historinha que é mais ou menos assim. Havia uma cidade. Nessa cidade bem pequena, havia uma estação de trem. Nessa estação, tinha um senhor idoso, sentado, aposentado. Sentado ali na estação, observando o movimento. Então ele ficava lá, chegava um trem, saía um trem, e de repente se aproximou um moço. O moço virou para ele e disse, olá, como é que é essa cidade aqui de vocês? Aí o senhorzinho disse, como é que é a cidade de onde você vem? Aí ele disse, ixi, lá é um problema, as pessoas não se entendem. É bem difícil, bem difícil. É por isso que eu queria mudar. E aí o senhorzinho disse assim, pois olha, aqui é igualzinho. Aí o moço agradeceu e foi embora. Daí a pouco chega um outro moço, desceu do ônibus, aliás do trem, se aproximou do senhorzinho e falou, escuta, como é que é essa cidade aqui? Aí o senhorzinho disse, olha, como é que é a cidade de onde você vem? Aí ele disse,
Ah, é muito boa, as pessoas lá são bem legais, todo mundo se ajuda, mas é que eu queria mudar de ares. Aí o senhorzinho disse, aqui é igualzinho. E aí o moço agradeceu e foi embora. Daí a pouco, tinha um moço ali parado, observando. Se aproximou do senhorzinho e disse, nossa, que estranho. Primeiro veio aquele, falou que a cidade dele era um caos e o senhor disse que aqui era igual. Depois veio esse, falou que a cidade dele era tudo de bom e o senhor falou que era igual. Ué, afinal, como é que é isso? Aí o senhorzinho disse, é porque a cidade é só a cidade. Se você tiver com um inferninho dentro de você, para onde você for, o inferninho vai junto. Entendeu? O que tem a ver isso conosco hoje, na pandemia? Tem a ver que você está fazendo a coisa parecer pior do que é. Entendeu? É preocupante? É um momento de aflição? Sim. E como que você vai encarar isso? Você vai ficar repetindo para a sua vizinha? A vizinha chega na sua casa, quer dizer, ela nem pode chegar, tá? Porque não tem que ficar se visitando. Mas ela vai chegar lá na calçada e vai ficar a 2 metros de você. E vai falar para você, nossa menina, que medo, tô tão preocupada, o que será que vai acontecer? Meu Deus, todo mundo morrendo, né? E você vai dizer o quê? Você vai piorar? Ou você que está com o reino dos céus aí dentro vai falar diferente? Vai dizer para ela, olha menina, é verdade. É assustador mesmo. É muito desafiador. Mas a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa fazer nossa parte. Você está se cuidando? Você está fazendo a higiene direitinho? Você está mantendo a distância, que nem a gente está fazendo agora? Você está usando sua máscara? Ok. Aí, minha filha, depois disso, segura na mão de Deus e vai. Isso mesmo. Não tem aquela música? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Pois é. Hashtag partiu. Segura na mão de Deus e vai. Vai ajudar o outro, vai se ajudar, vai descobrir a parte boa da pandemia. Sim. Tem um monte de pastinha boa que você, por causa da sua aflição, do seu medo, você nem consegue perceber. Pensa, por que você está aí presa, hein? Com essas pessoinhas aí que você tá. O que você precisa aprender com essas pessoinhas aí que estão junto com você? E esse seu avô aí, que você não tem paciência com ele? Será que não é hora de treinar a paciência? Pois é, então pensa, o reino dos céus está dentro de nós. Somos nós que vamos interpretar, somos nós que vamos criar um ambiente favorável dentro de nós para que essa vibração se manifeste fora de nós. Pois é. Olha só, existe um livro psicografado por Chico Xavier, o Espírito é Emmanuel. Emmanuel é tudo de bom, né? Então, na lição, o livro se chama Caminho, Verdade e Vida. A lição número 45. Emmanuel diz assim, a fala precede todos os movimentos nobres da vida. Olha isso. A fala precede. O que é precede? Significa vir antes. A fala vem antes de
todos os movimentos nobres da vida. Olha isso. Então, quando alguém falar com você, assustado, medroso, angustiado, você vai falar coisas que sejam valiosas para colaborar com aquela criatura. Sim, entendeu? Então a fala precede todos os movimentos nobres da vida, tá bom? Então, se você tiver com o reino dos céus dentro de você, você vai poder colaborar com o jeito de pensar do outro. Você vai poder mostrar para ele um lado que de repente ele não está conseguindo ver, porque ele não está com o reino do céu dentro, ele está só vendo a parte ruim, a parte pesada, entende? E olha só, você que está aí com as crianças, as pessoas falam, ai, não sei o que eu vou fazer com as crianças. Gente, as crianças são espíritos imortais, que estão em corpos infantis, psiquismos em desenvolvimento. E se você tiver com o reino dos céus dentro de você, você vai poder colaborar com essas crianças, porque elas são os adultos do futuro. São elas que vão herdar a nova terra. E elas precisam do nosso exemplo para se conduzirem, para administrarem esse momento. Sabe por que elas estão em casa? Porque o melhor lugar de uma criança é em casa. Não é o dia todo na escola. É em casa, com o pai, com a mãe, aprendendo como ser gente, como se comportar no mundo. Olha só, coloque Deus na vida dessa criança. Aproveite que ela está aí. Apresente o reino dos céus para ela. Sim, porque quando você começa a falar que está com medo, que está difícil, que está angustiado, que está com medo que seu marido fique desempregado, você está dando mau exemplo e não está ensinando a esse espírito a se conduzir. Entendeu? Então, se a criança virar e falar, mamãe, tô com medo desse coronavírus, você fala, pois é, filho, todo mundo está com medo. Mas nós vamos fazer tudo o que tem que ser feito e vamos confiar em Deus, porque Deus nos colocou aqui e Ele espera o melhor de nós. Como que nós podemos ajudar uns aos outros? Como que a gente pode colaborar uns com os outros nesse momento, expressando o reino de Deus que está dentro de nós, né? Então, descubra uma maneira de estabelecer de uma vez por todas esse reino dos céus dentro de você, para você poder colaborar com quem está aí do seu lado, aliviando o reino dos céus deles, fazendo eles perceberem que eles também têm um reino dos céus dentro, que eles podem interpretar de uma maneira melhor, mais leve, entendeu? Olha só, sermos corajosos diante do desafio. Coragem não é ausência de medo. Coragem, olha, coragem é uma palavrinha dupla. Core, de coração, agem, de agir, de ação, entende? Então, ser corajoso, ter coragem, é agir com o coração. Não é que você não está com medo, entende? Então, você não precisa querer dar uma de forte. Você não é forte nem é fraco. Você é uma pessoa. Eu já falei isso aqui, estou repetindo. Tem hora que você está mais forte, tem hora que você está mais frágil, entende? Então, agir com coragem é você validar isso, confiar em Deus e prosseguir. Isso é ser corajoso. Não é não ter medo, porque todo mundo
sente medo. Se você está na dimensão humana, é normal, faz parte você sentir medo. E como você vai lidar com isso é uma questão sua, individual. E se Jesus nos afirma que o reino dos céus está dentro de nós, então acione esse seu lado reino dos céus e interprete com coragem, dizendo que você vai fazer seu melhor, que tudo vai dar certo. Você já parou para pensar que nós estamos imersos na lei de progresso? Pois é. Outro dia, a minha vizinha me perguntou: ai, Deusa, será que vai melhorar? Eu falei para ela: sim, vai. Claro que vai. Aí ela disse: ah, não sei, viu? Tenho minhas dúvidas. E eis que o reino dos céus está dentro de vós. Aí eu virei para ela e falei assim: pois é, todos nós temos dúvidas. Eu também tenho. Mas olha, lá na doutrina dos espíritos nós aprendemos aquela frase célebre que está lá no túmulo de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Olha só, progredir sempre, tal é a lei. Ora, se é progredir sempre, então o que nos espera? O melhor. E como que nós vamos colaborar para que esse melhor se instaure na Terra? Acionando o reino dos céus dentro de nós, para que nós possamos instaurá-lo fora de nós. Greg Braden, geólogo, PhD em computação espacial. Ele estava estudando campos de petróleo. Sabe o que ele descobriu? Que toda vez que a gente fala, toda vez que a gente pensa e toda vez que a gente sente, a gente está construindo um campo eletromagnético. E ele descobriu também que o maior campo eletromagnético que nós construímos todo dia está no nosso coração, na área do nosso coração. Pois é. Olha que interessante. E Emmanuel nos diz que a fala precede todos os movimentos nobres da vida. Então, nós vamos ficar atentos ao que nós falamos, ao que nós pensamos, ao que nós sentimos na pandemia, para que o ambiente fique mais leve, para que a energia pesada de medo, de angústia, de insegurança se dissipe e essa nova energia favoreça a disposição de nós sermos mais fraternos, colaborarmos uns com os outros. Entendeu? E aí, na hora que você está falando pro outro: ai, que medo, ai, meu Deus, onde que tudo isso vai dar? O que você está fazendo? Você está endossando esse campo pesado, entende? Então, na hora que o medão vier, ou então na hora que alguém vier falando dos próprios medos, das próprias angústias para você, você deve dizer para essa pessoa: fulano, então, é verdade que dá medo mesmo, é desafiador mesmo, mas como que a gente pode fazer para colaborar, não é? Fazer uma prece, colocar uma música. A música modifica a psicosfera do ambiente, entende? Mudar o pensamento. Porque se você ficar,
é difícil, lá vem o vírus, meu Deus, não sei o quê. Você não está contribuindo. Olha só. E eis que o reino dos céus está dentro de vós. Então, presta atenção no que você tem falado, no que você anda pensando e como que você faz para colaborar com os outros nessa construção do reino dos céus fora de nós, não é? Na hora que você pensa como que você pode colaborar, você aciona vibrações, você aciona fluidos, você evoca os bons espíritos que vão colaborar conosco, que vão nos dar ideias de como nós devemos nos portar, nos conduzir. Então, para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e lembrar você, eis que o reino dos céus está dentro de vós. Então, a coisa tá preta? Tá, mas acione o seu reino dos céus, interprete devidamente, se posicione diante do que você está fazendo, acione a espiritualidade e siga confiante, porque Jesus é o governador do nosso planeta e Deus está no leme. Um beijo no seu coração, lá onde está o reino dos céus.